Bem, minha gente, então vamos começar a nossa última sessão de hoje. Nós começaremos com a fala da professora Renata Flávia da Silva. O trabalho dela é intitulado Uma Leitura do Milagrário Pessoal ou Uma Descida Antropofágica ao Marco Zero da Língua Portuguesa. A professora Renata é doutora em Letras Vernáculas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolveu estágio de pós-doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em 2013 e 2014, com financiamento do programa CAPES-FCT. É professora associada de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa da Universidade Federal Fluminense desde 2008. Organizou as coletâneas Utopias Comuns em Múltiplas Fronteiras, ensaios sobre as literaturas africanas de língua portuguesa, em 2017, e de Guerras e Violências, Palavra, Corpo e Imagem, em 2011, em parceria com Laura Cavalcante Padilha. Professora, a palavra é sua. Tá bom, sim? Tá. Então, boa tarde a todos, mais uma vez, né? Começo também agradecendo a possibilidade de estar aqui nesse colóquio, não só por estar entre amigos e poder estar com esses amigos presencialmente, né? Mas também por poder aprender com vocês algo que não é muito habitual do meu dia a dia, né? A literatura brasileira acaba ficando um pouquinho de lado quando a gente precisa se dedicar a outros aspectos, a outras literaturas, como no meu caso, as literaturas africanas de língua portuguesa, que já são 5. Então, não sobra muito tempo para a gente pensar a literatura brasileira. Então, esse convite foi um desafio, mas um desafio muito prazeroso, tentar estabelecer pontes entre essas literaturas africanas e a literatura brasileira. E, para isso, eu pensei, né, claro, em investigar aquilo que, no momento, é meu objeto de pesquisa, que é a literatura do escritor José Eduardo Agualusa. Então, vou tentar estabelecer aqui um elo, ou uma aproximação entre um romance do Agualusa, que é angolano, com o movimento, né, antropófago, ou Manifesto Antropófago e Movimento Antropofágico, do Oswald de Andrade. E, para começar essa aproximação, começar essa ponte, né, eu destaquei como uma epígrafe versos de um poeta angolano chamado Raul Davi, que aparece em cenas do romance, né, citado ao longo desse romance, e que eu acho que apresenta uma chave de leitura para a gente pensar essa aproximação. E passo a citar os versos do Raul Davi. Felizes os que souberam conservar as suas tradições, deixadas pelos ancestrais. Felizes os que não se iludiram com o pregão insidioso dos que se diziam portadores da mais humana civilização. A realidade provou-nos dolorosamente o contrário. Então, partindo, né, para a análise do romance de Agualusa, começo por situar esse romance dentro da sua trajetória literária. Né? É um romance já com algum tempo, né? É o 8º romance de Agualusa, que foi lançado em 2010. E, para situar também o autor, ele tem, por característica, digamos assim, da sua obra como um todo, né, aproximar esses espaços da língua portuguesa. Agualusa é conhecido como um escritor em trânsito, ou um escritor de fronteiras perdidas. Então, algo que já é frequente na sua literatura se torna, né, o próprio enredo, o próprio mote da narrativa em Milagrário Pessoal, que tem como título Milagrário Pessoal, Apologia das Varandas, dos Quintais e da Língua Portuguesa, seguida de uma breve refutação da morte. Então, desde o título, nos aponta não só para a língua portuguesa, como elemento que nos une, Brasil, Angola, Portugal e as demais ex-colônias, mas também para os espaços diferenciados de uso desta língua.
e é sobre o uso, utilização, proveito, manipulação desta língua que se desenvolve a narrativa em questão. Narrada predominantemente por uma personagem nomeada apenas como professor, ao longo de todo o texto nós não sabemos o nome desse professor, traz a investigação sobre o aparecimento de novas palavras da língua portuguesa, surgidas misteriosamente e incorporadas, ainda que sem um registro formal, em seu uso corrente. O velho professor angolano, um linguista aposentado, aqui em homenagem às minhas colegas, Silmar e Betânia, é convidado a investigar o aparecimento dos neologismos mais que perfeitos, como são chamados no texto, termos novos, não como estrangeirismos rotineiros, advindos da tecnologia, dos esportes ou de algum ramo específico, mas palavras consideradas perfeitas, úteis, eufônicas. Tem como parceira nesta investigação outra linguista chamada Yara, esta, sim, dedicada exclusivamente à caça dos neologismos. Atrás da origem de tais inovações linguísticas, os dois deixam Lisboa e seguem para o Recife, onde outros espaços da língua portuguesa são rememorados, como Goa, Luanda e a própria Lisboa. Como mais uma peça do imenso mosaico de Agualusa, o romance recupera personagens e enredos anteriores. Esse é mais um traço recorrente da sua obra, forçando seu leitor frequente a ativar uma memória intratextual a seu conjunto narrativo. A personagem Plácido Domingo, que não é o tenor, por exemplo, tem sua aparição originária na obra Fronteiras Perdidas, de 1998, e ganha um romance inteiro a si dedicado em Um Estranho em Goa, de 2000, e reaparece aqui como um dos elementos-chave para o desenrolar da trama. O conto A Casa Secreta, presente na coletânea Catálogo de Sombras, de 2017, reaparece como um capítulo inteiro do romance aqui em análise. Essa estrutura fragmentária adotada por Agualusa cria micro-unidades narrativas, as quais interagem para sua totalidade com o uso de pistas interpretativas e adaptações extensivas. Então, ele pega contos anteriores e transforma como parte desses novos romances. Mas voltemos à questão da língua, que é o que poderemos desenvolver aqui nesse tempo, né, da apresentação. Yara vai em busca da ajuda do seu antigo mestre para tentar descobrir os responsáveis pela introdução dos neologismos. Ao ser questionado sobre por que tem tanto interesse no assunto, a jovem argumenta ser tal ato uma coisa perigosa, ganhando por resposta a concordância de seu antigo professor. E aí cito as palavras do personagem. Um ato de subversão? Lógico. Repara que, ao enriquecer a língua, criando palavras de que nem sabíamos que precisávamos, palavras das quais, entretanto, já não conseguimos separar, essa pessoa ou pessoas, quem quer que seja, está também a contribuir para que o nosso pensamento se desenvolva, se torne mais complexo. Trata-se, com efeito, da mais radical das subversões, a de melhorar uma civilização sofisticando seu idioma. Fim de citação. É a subversão aludida pelo romance o ponto de articulação às ideias oswaldianas, a contribuição milionária de todos os erros, à língua natural e neológica. Tal qual o Oswald em Pau-Brasil, Agualusa propõe um novo marco zero da língua, de todas as línguas, transplantando sua origem para o continente africano. Início remontado pelo autor ao tempo mítico da criação do mundo. De um conto oral tradicional ovimbundo, Agualusa recupera, e cito o conto: no princípio os homens não falavam, nenhum animal falava, exceto os pássaros. Havia um saco com palavras que estão à guarda da andua. Foi então que apareceu um rapaz com um único braço, uma única perna e só metade da cabeça. O rapaz roubou o saco das palavras, abriu o saco e meteu as palavras à boca.
Na manhã seguinte, quando despertou, era uma pessoa inteira, mas metade rapaz e metade rapariga. Além disso, falava, e a sua língua era ágil e harmoniosa, como as dos pássaros. Desta antiga língua dos pássaros haveria uma lista, uma coleção de palavras que foi roubada no século XVII às aves de Angola. Domingos Ferreira da Assunção, o Quitubia, teria deixado em seus diários o registro de curiosa soma de manuscritos elaborados por Moisés da Conceição e Mariano Façanha, destinados a melhorar a língua portuguesa, pois, sendo já africana na sua matriz, palavras da personagem, pelo demorado convívio com o árabe que muito a contaminou, necessita de enegrecer ainda mais, afeiçoando-se à geografia dos lugares onde estão os seus abundosos falantes. De suas várias conferências com as anduas, Moisés da Conceição reuniu uma lista de palavras, e de tal lista estariam surgindo os neologismos identificados por Iara. Voltando a Oswald, um negro gira a manivela do desvio rotativo em que estais. O menor descuido vos fará partir na direção oposta ao vosso destino. Água-Lusa gira a manivela da língua portuguesa e propõe um novo destino, não mais de um instrumento da colonização, mas um elemento da descolonização. A ideia antropofágica oswaldiana é atualizada nas palavras da personagem Moisés da Conceição, responsável pela recolha das palavras ditas pelas aves. E cito: o nosso destino é o de nos engolirmos uns aos outros. Se os portugueses comeram dos angolenses e estão comendo, hão de os angolenses comer também seu pedaço dos portugueses. E desta forma, todos bem nutridos, melhor enfrentaremos o porvir e a cobiça dos povos alheios. Ao pensar nas possibilidades de renovação da língua portuguesa, o professor destaca grandes nomes das literaturas oriundas de espaços colonizados por Portugal, como Manuel de Barros, Mia Couto, Landino Vieira, Guimarães Rosa, todos famosos pelo uso incomum da língua. E ressalta a falta danada de um escritor português neste cenário renovador. Ao propor esse deslocamento do eixo norte-sul, ou da ex-metrópole para as ex-colônias, a narrativa opera um rompimento com noções eurocentradas de uma certa discursividade sobre língua e cultura. Ou, como nos diz Eduardo Lourenço, reescreve a sua própria história e remete-a para a hora zero de uma outra história. Não se trata, portanto, do fim da história, mas de uma mudança da ordem da história narrada a partir de múltiplos lugares e sujeitos, e do fim, sim, do Ocidente como mito, ou seja, como a luz do mundo que julgava ser. Ao problematizar a chamada lusofonia, Água-Lusa interroga as dinâmicas de poder que pautam as relações culturais e políticas da contemporaneidade em língua portuguesa. Se para Oswald, há quase 100 anos, era chegada a vez da descida antropofágica, a hora de comer tudo de novo, para Água-Lusa, o momento também se faz presente, através da subversão mítica de uma anterioridade africana à língua portuguesa. Para a pesquisadora Ana Mafalda Leite, nas imagens idealizadas de um passado projetado num tempo reencontrado, a interrogação também tem a ver com o presente, enquanto registro, procura e criação de imagens identitárias e com o futuro enquanto destino. Ou seja, na idealização da língua dos pássaros, há o questionamento da língua do outro que tenta suplantar a língua própria. Porém, deve-se salientar que, assim como Oswald não propõe o abandono das inovações tecnológicas trazidas do exterior, mas sim sua absorção no que elas podem ter de benéficas, Água-Lusa também não propõe o abandono ou substituição da língua portuguesa. Ao fazer de seu romance uma apologia dos quintais e das varandas,
defende serem estes espaços de interação e convivência linguística. E cito um trecho da narrativa. No confronto burguês da sala de estar, reparem na expressão sala de estar, não sala de ser, falava-se apenas português. No quintal, com os empregados e os amigos, utilizava-se o quimbundo. Também eu cresci dividido entre a sala de estar e o quintal. Dividido? Não, perdão. Cresci acrescentado entre a sala de estar e o quintal. Fim de citação. Contrariando as ideias de Frantz Fanon e Albert Memmi acerca do bilinguismo colonial, a fratura operada no imaginário do colonizado pela imposição da língua do colonizador, Agualusa propõe a deglutição da língua portuguesa, sua transformação em algo próprio, capaz de traduzir universos culturais distintos, ligados irremediavelmente pelo processo colonial. Não se tratando de oposição simples, sociedade tradicional africana versus modernidade colonial portuguesa, mas de pluralidade, a tradução cultural antropofágica como estratégia estética e política capaz de tornar visível e audível a diferença. Não se trata, como lembrou oportunamente Derrida, de pregar a abolição da fronteira que une e separa linguagens e mundo, pessoas e coisas, nós e eles, mas sim de irreduzir e imprecisar essa fronteira, contorcendo sua linha divisória, suas sucessivas linhas divisórias paralelas, em uma curva infinitamente complexa. Não se trata, então, de apagar os contornos, mas de dobrá-los, adensá-los, enviesá-los, fractalizá-los, nas palavras de Viveiros de Castro, trazendo a alteridade traduzida para dentro da língua portuguesa, alegoricamente, com os neologismos introduzidos no romance. A alteridade deste homem natural, que, segundo Oswald, pode tranquilamente ser branco, andar de casaca e de avião, como também pode ser preto e até índio, por isso o chamamos de antropófago e não tolamente de tupi. Nesta leitura do romance, reiteramos as palavras de Oswald. Antropofagia é simplesmente a ida, a busca, não o regresso ao homem natural, anunciada por todas as correntes da cultura contemporânea e garantida pela emoção muscular de uma época maravilhosa, e ainda que distanciada por um século daquela, a nossa época. Obrigada. Bem, então passaremos agora ao professor Roberto Mibieli, que vai apresentar um trabalho cujo título é A Amazônia e seus modernismos, leituras, divisões, manifestos e ciclos na literatura da região. O professor Roberto Mibieli é graduado em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele fez mestrado, doutorado e pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense. É professor associado da Universidade Federal de Roraima, onde atua na área de letras, trabalhando principalmente nos seguintes temas: ensino de literatura, teoria e ensino, literatura brasileira e literatura na Amazônia. Coordenou o programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal de Roraima, de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, e coordena o grupo de estudos literários comparados Cultura e Ensino de Literatura. É bolsista de produtividade do CNPq. Professor, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. É um imenso prazer estar aqui presencialmente, embora eu esteja repetindo todos os que me antecederam nesse ponto. Acho que é um dos primeiros eventos que a gente tem a oportunidade de ver, olhar as pessoas, de tocá-las, né? Isso é importante. Eu gostaria de agradecer o convite, né, para estar aqui, que é sempre muito amistoso, do professor Jobim, que, aliás, foi o responsável por todo esse trajeto dentro da UF que eu
eu e alguns colegas tivemos, né? Eu gostaria de homenageá-lo porque ele, afinal de contas, merece. Foram 9 professores da Federal de Roraima que passaram lá pela pela UF, com a Betânia, com a Lívia Reis e principalmente com o professor Jobim, né? E hoje, agora, com o Silvio também, né? Então, nós temos um grande vínculo, um grande agradecimento a fazer à UF, em especial ao Jobim. Bom, gente, eu vou começar essa minha fala, pelo seu fim, né? Ou seja, pelo mais próximo de nós. Em 1984, com a fundação do movimento Roraimeira, em Roraima, obviamente, e vamos recuando aí para tentar chegar a 1922. E nesse trajeto nós vamos buscando outras Amazônias modernistas para tentarmos traçar uma relação com o modernismo de 22 que comemoramos nesse centenário. Esse meu interesse por esse tema veio de um estudo que a gente tentou realizar em torno de um novo arco norte da literatura, que seria mais ou menos, aconteceria mais ou menos entre os anos 80 e 90, na região amazônica como um todo, e que englobaria Rondônia, Roraima, Acre, Amapá, entre outras coisas, e que tem muito a ver com uma tentativa de busca desses ex-territórios, e Roraima é um território que foi fundado em 43, foi desmembrado do Amazonas em 43, e acaba sendo fundado como Estado a partir da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, e que, portanto, é bastante novo, né? Então, nesse sentido, a gente tentou avaliar esses movimentos que surgiram no bojo da criação desses estados, ex-territórios brasileiros, e que têm um forte apelo à questão identitária, né? E o Roraimeira é um desses movimentos, e tem um manifesto e tudo mais. Mas vamos à leitura para tentar não perder tempo aqui. Eliaquim Rufino, um dos poetas fundadores do movimento Roraimeira, dialoga, pensando a semana de 22, com a tradição poética em 2 momentos distintos e por 2 distintas razões. Num primeiro plano, como toda literatura fundadora de um movimento que pretende ser simbólico da cultura local, ou seja, que se pretende representante de um determinado lugar e identidade, e, ao mesmo tempo, se quer universal, que busca elementos representativos desta paisagem, ou melhor, desta cor local, para que possa ser reconhecida pelo público como ícone representante desta identidade. E, num segundo momento, de modo didático, porque esse mesmo poeta organiza vários livros meio infantis, né? Um deles com o título, inclusive, de Escola de Poesia. Para esse fim, organiza manifestos, entrevistas, sem descurar de, em seu próprio corpo poético, utilizar elementos elucidativos de seu próprio estatuto, ou seja, utiliza-se de um discurso metapoético que ajuda a educar o público para a produção de sentidos ali proposta. Num segundo plano, o texto poético de Eliaquim Rufino se articula com um outro momento da tradição literária na busca de identificar suas origens. Trata-se da relação que o poeta estabelece entre o Roraimeira, no qual sua produção está implícita, e as vanguardas literárias do modernismo brasileiro, em especial a antropofagia. O curioso é que, através desse subterfúgio, ele tenta explicar o surgimento do movimento que ajuda a criar e o modo como, para ele, este se torna a última vanguarda do século XX. Aí eu vou fazer a citação do Eliaquim Rufino numa entrevista que ele concede a 3 professores colegas nossos da UFRR. Não vou citar o nome, porque senão a gente, né, não termina. Mas depois eu faço as citações nas perguntas. Talvez a nossa grande contribuição do Roraimeira é acabar com a crise de identidade que Roraima padecia. Eu acho que até o Roraimeira não havia uma arte local mesmo. É a dor e a delícia de ser pioneiro. Em fevereiro de 22, São Paulo, Semana de Arte Moderna, é uma revolução na arte brasileira. Os modernistas lançam uma grande pedra no lago tranquilo da influência europeia no Brasil, né? Agora, essa onda só chega em Roraima em 84.
O movimento roraimeira é o movimento modernista que chega aqui em Roraima na década de 80. Toda a nossa inspiração é modernista. É o modernismo. É o movimento modernista. Tardio. Fecha aspas. Em entrevista de Eliakim Rufino aos professores Kátia Wankler, Rafael da Silva Oliveira e Carla Monteiro, em 2009, apresentada no artigo Identidade e Poesia Musicada, Panorama do Movimento Roraimeira, a partir da cidade de Boa Vista, como uma das fontes de inspiração, o poeta destaca a atuação da vanguarda roraimeira no que tange a mobilização em torno da ideia da criação deste movimento. Abro aspas novamente. No movimento roraimeira, nós tentamos esboçar uma fisionomia cultural para cá, porque até então se dizia que aqui não tinha cultura. Isso era um comentário recorrente. O grupo Roraimeira vai reconhecer na cultura indígena a nossa cultura mais ancestral, nossa base, porque a elite local é racista, é anti-índio. Eles passaram 300 anos escravizando os índios. Nós somos consumidos pelo povão porque a elite rejeita, porque nós somos pró-índio. Fecha aspas. O poeta também dá claras indicações de saber qual é o seu público, o seu consumidor, e, portanto, o seu leitor ideal, ao dizer que é o povão que os consome. E, embora reconheça que o movimento que ele e seus companheiros de, aspas, vanguarda, propõem seja, aspas, tardio, dá as indicações de que esta criação só se tornou possível graças a um projeto que, tal e qual o modernista, pressupõe a construção de uma identidade e a partir da síntese da diversidade e da pluralidade envolvidas em seu contexto. Abro aspas novamente. Aqui em Roraima, vivem brasileiros de todas as partes do país e mais os estrangeiros da Venezuela e Guiana. A proximidade com o Caribe, a forte influência nordestina em Roraima, a marcante presença dos povos indígenas e a distância do resto do Brasil, tudo isso foi configurando um movimento cultural, música, literatura, fotografia, artes plásticas, dança, que reconhecia e acomodava todas as diferenças e apontava para a diversidade e a pluralidade como marca da nossa identidade. Diferentemente do projeto das vanguardas de 22, o projeto de identidade para Roraima propõe, em 1984, uma estética baseada na cultura ancestral, num espaço em que há o conflito pela posse da terra, razão pela qual o poeta denuncia o preconceito das elites locais na aceitação dessa identidade. A denúncia, no entanto, procura na cor local uma forma de plasmar as ideias ou o formato modernista de 22. Desse modo, o manifesto que veicula faz paráfrase de trechos quanto ao estilo do manifesto antropófago de Oswald de Andrade, sem deixar de parecer com o rol dos 21 títulos dos capítulos do Manifesto Regionalista de 1926 de Gilberto Freire. O título do manifesto que eles veiculam, que o Roraimeira veicula, é Sou Mais Roraima. Vou abrir aspas. 01. Sou mais Roraima. 2. Roraima é de quem ama Roraima, independente se nasceu aqui ou não. 03. Em Roraima não há primavera, somente inverno e verão. 04. Roraima é a síntese do Brasil. Somos o estado mais brasileiro. 05. Roraima é a terra do fogo, mas... Perdão, Roraima não é a terra do fogo, mas é muito mais a terra da dança e da chuva. 06. Do Caburaí ao Chuí, em contraponto à ideia do Iapoque ao Chuí. 07. A maior riqueza de Roraima não está no subsolo, está no solo. É a beleza natural de nossa paisagem. 07, perdão. Roraima é índia até no nome. 08. Passocou tem que bananar. 09. Sou um macuxi tangendo um violão. 10. A planura do campo não faz enxergar, longe. Por isso temos boa vista. 11. Buriti com farinha na veia. 12. Ou a gente é mais Roraima, ou Roraima não é mais. Então, o manifesto tem assim um estilo um pouco puxado no manifesto modernista, né, no manifesto do Oswald.
A insistência na presença de elementos da cor local em manifestos supostamente modernistas não será uma tônica exclusiva da Amazônia, muito menos os evidentes intertextos que eles carregam. De fato, como apontam Tenório Teles e André Graça, a cor local, assim como todo o modo neoparnasiano e simbolista de compor, sempre contaminaram e dominaram a produção poética literária nessas manifestações pró-modernistas em Manaus, bem como no Amazonas como um todo, contrariando o que afirmam os demais pesquisadores sobre o surgimento do Clube da Madrugada, por exemplo, que é um outro movimento já em Manaus, né, dos anos 40, 50. E aqui a citação do Teles e do Graça. Da mesma forma, não consideramos o chamado movimento Madrugada como marca fundadora do modernismo em nossas letras, ainda que corramos o risco de ir contra quase toda a literatura especializada no assunto. Ao que tudo indica, Luiz Bacelar foi um dos poucos autores que se deixou impregnar pelo espírito rebelde, pelo afã experimentalista de 22. Os outros autores, mesmo depois de uma viagem ao Sudeste e ao Sul, parecem ter saltado os anos barulhentos de 20 e 30. Esses autores, no caso Tenório Teles e o Graça, na busca de uma explicação para seu ponto de vista contrário à maioria dos críticos, que apontam o Clube da Madrugada como ponto de virada entre o simbolismo e o parnasianismo e a modernidade, que imperavam na produção literária do Amazonas do início até meados do século XX, explicam ainda, sem nenhum demérito para a associação que tanto produziu na cultura do Amazonas, entendemos o movimento mais como reação geracional que estética. Os jovens se rebelaram contra o poder dos senhores da cultura, mas não tinham ideias claras sobre o que seria cultura nova. Tanto é assim que o primeiro livro de poemas publicado pelo clube, Varanda de Pássaros, de Jorge Tufik, mais devia ao simbolismo de Camilo Peçanha que ao de Rimbaud, muito menos às ousadias de Murilo Mendes e Carlos Drummond de Andrade, que é o conservadorismo da geração de 45. Diferentemente do que defende o poeta e compositor de Roraima, Eliaquim Rufino, com a ideia de que o modernismo de 22 teria lançado uma pedra no lago, que os modernistas de 22, teriam lançado uma pedra no lago tranquilo da influência europeia, entre aspas, e que as ondas concêntricas geradas por essa pedra só teriam chegado em Boa Vista em 84, passando antes, na década de 50, em Manaus, com a fundação do último dos movimentos modernistas, né? Tenório Teles e Antônio Graça não parecem compreender a expansão em círculos que se ampliam em ondas das ideias modernistas pela Amazônia, senão como modernização. E aí abro aspas novamente para o que eles dizem. Se considerarmos a geração de 45 como um movimento antimodernista, e muitos críticos e historiadores assim o consideram, teremos que concordar que o Clube da Madrugada não pode ser tomado como marca do modernismo amazonense. Entretanto, se fizermos uma distinção entre modernização e modernismo, está claro que o clube representou o mais consciente movimento de modernização de nossas letras. Embora os dois eminentes professores, ao realizarem em livro o mais completo estudo sobre a literatura do Amazonas, neguem ao Clube da Madrugada o feito de ter inaugurado no Amazonas um modernismo, nos moldes da Semana de 22, contrapondo-se ao grosso da crítica, que aponta nesse sentido, a proposta do próprio Clube da Madrugada, em seu manifesto, parece corroborar, pelo tom sério e algo técnico de seu texto, a ideia de que não estão preocupados em propor algo nos moldes risíveis de 22. Eu coloco no texto a ideia de risíveis porque eu penso na ideia de um Oswald mais brincalhão, né? Um Oswaldo de Andrade mais brincalhão, com os manifestos que ele escreve. O Clube da Madrugada tem como escopo, aspas aqui, né? O Clube da Madrugada tem como escopo plasmar uma nova consciência pertinente à realidade brasileira.
dessa assertiva, queremos dirimir quaisquer resquícios nihilistas ou iconoclastas, mas simplesmente fazer ver aos nossos compatriotas que vivemos uma época de decrepitude senil. Desse modo, somos contra a reprodução de um status quo estático, nascendo dessa premissa a nossa concepção do processo histórico, determinando novas representações no pensamento humano que se coadune com a evolução das nossas necessidades sociais. Então, o manifesto do Clube da Madrugada tem até um tom sombrio, muito parecido com a Cartas Encaminhadas, que o Mário escreve pela linguagem que carrega, né? É interessante ressaltar que, embora, com o passar do tempo, os próprios adeptos do clube tenham reivindicado a introdução do modernismo no Amazonas, dando, segundo os autores, a falsa pista desse fato aos pesquisadores que reproduziram o discurso, essa ideia também contaminou autores como Eliakim Rufino, cuja graduação em filosofia se deu no Amazonas. Daí a ideia de expansão da onda modernista em círculos concêntricos, como uma pedra atirada num lago, e daí vai, né? Ter uma pertinência na perspectiva defendida pelo fundador do Roraima. Deve-se destacar, no entanto, dois fatores comuns aos manifestos pós-22 publicados na Amazônia, nesses últimos 100 anos. Boa parte desses manifestos, número 1, né? Boa parte desses manifestos faz questão de assumir parcial ou quase totalmente as ideias modernistas, embora, na prática, elas não se realizem na produção poética da maioria de seus textos. E aí eu me lembro de uma palestra que o Antônio Cândido deu em Santa Catarina, nos anos 80, em que ele dizia que fazer manifesto era fácil, difícil era fazer a poesia, a literatura na prática. Ou seja, as ideias estavam lá, mas não chegavam à prática, né? 2. O local ou a cor local, seja do ponto de vista de uma concepção de nação ou de identidade brasileira, seja do ponto de vista regional, é quase sempre material importante nessas composições, se não central. Fato que aponta na direção não do modernismo da semana de 22, mas de um tardo romantismo, como indicam Teles e Graça, quando se referem à literatura de Ramayana de Chevalier e Pereira da Silva, outros dois escritores do Amazonas. Em outras palavras, citando aqui os dois, né? Em outras palavras, conheciam alguns dos primados da Semana de Arte Moderna de 22, mas não a interiorizaram devidamente. Ou de uma faceta voltada para a construção de imagens identitárias a partir de elementos estéticos e referenciais locais que observamos em vários textos do período. Podemos, no entanto, considerar a possibilidade, que venho estudando, de que os manifestos paraenses da década de 20, a saber, o Manifesto da Beleza, de Francisco Galvão, de 1923, Para Frente, de Bruno de Menezes, de 1923, Uma Reação Necessária, também de Bruno de Menezes, de 1923, e A Geração que Surge, de Abgar Bastos, de 23 também, e mais tarde Flamina Sul, Grande Chama, né, de Abgar Bastos, em 1927, tivessem em si embutidos a defesa de ideias regionalistas, de um regionalismo que talvez tenha influenciado diretamente, antes de 1926, o Manifesto Regionalista de Gilberto Freire. Essa perspectiva regional reaparece em 27, né, com Flamina Sul, no qual Abgar Bastos declara: não é um apelo de audácia nem de reclamo, é um apelo de necessidade e independência. Como há 2 anos atrás, recorro ao meu dundunar de Sapopema oriunda, porque eu vos falo da ponta de um planalto amazônico entre selvas uiaras e estrelas. Sapopema é o clamor do viajeiro que se perdeu nas matas e apela. Não é só isto, pode ser também o símbolo da voz da mocidade que teve comigo, idêntica maqueira doiro, para que o sonho extraordinário de liberdade literária. E aí ele vai, ride e etc. Eu vou abreviar aqui para a gente conseguir chegar ao final. Mas antes mesmo desse manifesto, né, que é de 27, nós temos o de Francisco Galvão, os de Francisco Galvão, Bruno de Menezes e do próprio Abgar Bastos, que apontam na direção de uma regionalidade como redentora e amplificadora da modernidade e da necessidade de modernização, conforme aponta o historiador Aldrin Moura de Figueiredo, citando Raul Bopp.
E aí ele vai citar Raul Bopp. Havia também muita similitude de propósitos, tanto que alguns nomes que não tiveram qualquer participação na agitação paulista passaram a figurar entre os fundadores do modernismo brasileiro e até confundidos entre os participantes da Semana de 22. As lembranças de Raul Bopp são mais uma vez esclarecedoras. Aí o Raul Bopp em Aldrin Moura, para encerrar. Nesse movimento de ruidosa confusão, resguardei-me numa posição tranquila, sem tomar parte em nada, embora algumas vezes eu aparecesse ainda citado erroneamente como um dos participantes da semana. Minha contribuição, nesse sentido, foi nula. Também nem senti que as ideias de maior vibração nesse momento tivessem exercido em mim qualquer influência. O que a esse respeito poderia se denominar de fase de formação modernista vinha já com raízes amazônicas. Durante minha estada no setentrião brasileiro, colhi ensinamentos que me conduziram a um novo estado de sensibilidade. Alarguei instintivamente a visão que eu formava das nossas coisas. Abeirei-me das falas rurais, de uma deliciosa formação sintática. Na sua simplicidade estavam certamente germes de poesia pura, descongestionada de acessórios ornamentais. A fala do Raul Bopp. A conclusão parcial a que chegamos, que esse é um trabalho ainda em andamento, é a de que, longe de ensejar uma hierarquia na qual a Amazônia paraense, porque de manhã cedo nós tivemos a paranaense, as falas do Paraná, né? Participasse passivamente dos eventos posteriores a 22, filiando-se ao projeto modernista paulista, há uma forte interação simultânea, com a ida de Mário e Raul Bopp, né, entre os dois grupos, gerando perspectivas diferentes e influências mutuais, que, nos anos seguintes, conseguiram modificar o cenário nacional. Não à toa, Cobra Norato e Macunaíma fazem parte da produção resultante dessas discussões pós-22 e têm temáticas amazônicas. Obrigado. Muito bem, então estamos agora abertos, teremos 10 minutos aqui também de discussão. Alguém gostaria de começar? Obrigado. Vou também parabenizar os colegas pelas comunicações. Eu teria uma pergunta para o Roberto em relação à produção desses que se colocam como pertencentes ao movimento Rorameira. É isso? Rorameira. Né? Primeiro, dizer que é muito interessante resgatar toda essa história, né, da literatura dessa região. Eles falam, na sua fala você diz, bom, que eles partem do princípio de que a afirmação de que Roraima não tinha cultura é porque, né, eles ignoravam, na verdade, a cultura indígena. O que eu queria saber é se na produção literária desses escritores, se eles se voltam para essa cultura indígena e de que maneira eles se voltam para essa cultura, como é que eles representam, né? Como é que eles absorvem, se eles se abrem para um diálogo com a questão dos mitos, da oralidade, da tradição, né, da ancestralidade, bom, enfim, como é que, em termos de produção literária, mesmo eles incorporam, ou não sei realmente, né, essas culturas indígenas, né, no plural. Ok, mais alguma questão? Lívia. Roberto, bem, boa tarde a todos. Parabéns aos colegas, minha coleguinha, pela brilhantes apresentações. Roberto, eu tenho te escutado ao longo dos anos várias vezes em diferentes eventos e, enfim, te conheço. Nem conto que ele já foi até meu aluno. Então,
Eu vejo que vocês todos, aí eu incluo o Fábio e o pessoal lá de Roraima, que hoje estão com a bola toda, né? Hoje só deu Roraima. Vocês trabalham muito com a literatura de Roraima. Esse trabalho hoje eu não conhecia, essa coisa do modernismo roraimeira. Mas vocês... aí fica a pergunta, que você pode responder, se os colegas quiserem, nas suas horas, falarem também sobre isso. Vocês, ou seja, a universidade... A gente sabe que Boa Vista é uma cidade pequena, né? E a universidade tem um papel importantíssimo da difusão cultural, da cultura não só amazonense, como brasileira, do resto do Brasil. Vocês hoje já têm, assim, existe alguma... Vocês trabalham como um movimento de resgate dessa cultura ao trabalhá-las? Porque é uma coisa que eu, infelizmente, fora Macunaíma, que foi escrito em São Paulo, e que eu não falo Macunaíma, eu tento, mas não falo, na verdade, vocês sempre falam das literaturas, e eu fico muito impressionada como a ignorância nossa é enorme. Eu acho muito interessante o trabalho que vocês têm. Mesmo vocês vêm no Rio, lá em Niterói, fazem doutorado, pós, e voltam e continuam trabalhando a cultura de Roraima. Isso não é uma crítica, ao contrário, é um elogio, que eu acho muito legal que vocês façam isso, porque é uma cultura que, se vocês não trabalharem sobre ela, é riquíssima e a gente não fica sabendo mesmo. A verdade é essa. Nossos regionalismos locais atrapalham muito nisso. E, então, essa pergunta que eu falei para o Roberto, mas eu olhei aqui para o outro pedaço de Roraima aqui presente. E a Sheila deve estar por aí também, está lá. A outra pergunta é para a Renata. Renata, não sei se você viu, no dia que nós viajamos, domingo, tinha uma crônica da Ugalusa, você viu? Achei até que você ia citar. Eu não sabia desse lado do Ugalusa, com essa preocupação sobre língua, né? Eu não conhecia, eu conheci só o romancista, enfim, não é minha especialidade, embora eu goste muito dele. Então, eu queria também perguntar se esse romance que você falou, e essa crônica, que já não é a primeira do Globo, que eu leio ele todo sábado no Globo, né? É isso, viu, Roberto? Eu leio Agualusa todo sábado no Globo, domingo no Globo, mas eu não leio nada de Roraima no Globo, nem em lugar nenhum. Então, é um pouco... o cosmopolitismo e o regionalismo aqui posto na mesa. O Agualusa é o cosmopolita que entra na cultura brasileira. E os escritores roraimenses, não. É um pouco sem querer, eu fiz esse painel. Assim, vocês, né, agora, na minha cabeça, vê essa comparação. Então, Renata, se isso aí é um dos vieses, né, um viés do pensamento do Agualusa, se ele trabalha nisso constante, porque eu sabia só dessas crônicas, que crônica de jornal é uma coisa com um gancho muito eventual, né? Você pode falar quase de qualquer coisa. Ele fala da goiabeira do quintal, da criança, a gente está acompanhando a filha dele crescer, enfim, você fala absolutamente qualquer coisa. Alguns dias vi umas textos mais reflexivos, como esse de domingo passado, que eu acho que casou com o que você falou. Então, era isso. Alguém mais? A Madureira. Obrigado. Uma pergunta também vem da minha completa ignorância sobre o que o Roberto falou, mas eu pergunto-me se se a temática da ecologia, do ambientalismo, entra de alguma forma nos textos e no movimento que descreveu. Porque, aliás, é uma pergunta que eu tinha para outras comunicações sobre a Amazónia. E uma pergunta para a Renata, que vem um pouco mais... como é que se diz em português? Para puxar a brasa à minha sardinha, não é? Porque é um campo que eu conheço um pouco. Na verdade, eu não conheço este livro. Eu li bastantes livros do Agualusa, mas este não... eu tenho em casa, só que está na minha lista. Sabe como é? Uma das perguntas que eu tinha é sobre uma polémica dentro de Angola sobre a obra de Agualusa. Não sei, a Renata deve conhecer. Então, eu gostaria que comentasse um pouco sobre isso. Não é? Uma das coisas que se diz, por exemplo, uma das críticas que se faz é que a literatura do Agualusa e a perspectiva que ele tem deste mundo
desta lusofonia, que é mais do que lusofonia, é uma espécie de lusotropicalismo light, não é? Que é uma retomada do lusotropicalismo, mas com um pouquinho de pós-modernismo, etc., de questões de hibridez cultural. Portanto, é uma crítica que se faz, como digo, desde dentro. E a outra também vem de uma crítica literária, de uma vertente da crítica literária dentro de Angola, que separa ou que distingue a literatura que produz Água Lusa, por exemplo, ou Onjaki, de Miyakoto, em Moçambique, exatamente, que é, portanto, que exemplifica o que chamam em Angola criolidade. E essa criolidade está mais ligada, portanto, é uma espécie, é uma forma também de reivindicar, de alguma maneira, o que era a cultura eurodescendente, de eurodescendentes antes da independência, não é? E que há uma espécie de ponte entre essa literatura produzida, sobretudo, por autores brancos, radicados ou em Moçambique ou em Angola, neste caso em Angola, e que esta celebração, não é, da criolidade, desta literatura pós-moderna, etc., como é o Água Lusa, que ele adora colocar-se nos seus próprios livros, como na Mulher dos Meus Pais, não é, em que ele aparece no final do livro, portanto, é o termo que descreve uma fosforescência do mar, que é água luz, etc. Então, ele é um pequeno Deus. Essas coisinhas que ele adora, não é? E o espaço da língua portuguesa, etc. E então, portanto, a crítica da criolidade sugere que o que se escamoteia é precisamente a angolanidade, ou seja, a literatura pró-independência. Por exemplo, o Água Luz é famoso por dizer que Agostinho Neto não era um bom poeta, era um mau poeta. Ele voltou a dizer isso. Foi muito atacado por isso, etc. Mas então, o que dizem esses críticos angolanos, ou o que propõem esses críticos angolanos, é que Água Luz é precisamente celebrado precisamente porque é português, ou de origem portuguesa, não é branco, é angolano, mas é de origem portuguesa, e que ao celebrar os miacotos, os pepetelas até, Água-Luzas, etc., o que se está a esquecer e a escamotear é precisamente essa literatura da nacionalista angolana. Então, é uma polémica, eu tenho, portanto, eu acho que as coisas são mais complicadas do que isso, mas eu gostaria que a Renata comentasse um pouco sobre isso, se pudesse. Obrigado e desculpe uma vez mais por falar demasiado. Bem, obrigado. Vamos então passar a palavra aqui para os palestrantes. Renata. Eu primeiro? Ok. Então, vamos lá. Eu acho que as duas questões se aproximam, né? E eu vou tentar responder em conjunto. Lívia, pensando, né, se essa questão da língua é um elemento recorrente, é um elemento recorrente na medida em que o Água Lusa vai tentar, né, recuperar ou problematizar algo que é pertencente a um espaço muito maior que a própria Angola, que seria esse espaço da colonização, esse espaço aí que foi anteriormente ocupado por Portugal como centro, né, do Império, e que deixa marcas e deixa como um elemento mais visível, talvez, a própria língua. Então, isso aparece nos textos à mesma medida em que ele vai problematizar a questão racial, a questão de nacionalidade, a questão de pertencimento. Faz parte de uma das suas polêmicas de pertencimento, que é pensar essa língua portuguesa não só como algo próprio de Portugal, mas algo já familiarizado, afeiçoado, nativizado nesses países. Então, o que o Água Lusa defende não é bem uma lusofonia, mas uma apropriação da língua portuguesa, uma miscigenação dessa língua portuguesa. O que acontece é que, por conta de uma polêmica, né, de uma leitura recorrente do Água Lusa, que às vezes minimiza ou que reduz certas temáticas ou potências políticas do seu texto a um hibridismo muito raso, essas coisas acabam passando como uma celebração da lusofonia, uma celebração desse espaço mestiço, híbrido, crioulo, enfim. Né? Mas eu acho que as coisas são um pouco mais complexas. Não há bem a defesa de uma criolidade, mas há a defesa de algo que não pode mais ser visto como uma Angola tradicional. E aí entram
questões que se atravessam, né? Entra essa perspectiva de uma Angola mais múltipla, mais plural e, em parte, ocidentalizada, sim, e entra no mesmo tabuleiro, né, na mesma mesa, a questão de um projeto literário nacional angolano que foi forjado a partir das lutas de libertação. Então, a questão política acaba, né, se sobrepondo, em alguns momentos, à questão literária. Como o Agualusa não se filia a esse projeto de literatura nacional, ele acaba sendo negado dentro dessa perspectiva histórica da literatura nacional angolana e sendo posto como aquele autor da diáspora, aquele autor que é qualquer coisa menos angolano. E aí a gente vai ter que pensar quais seriam as características que definem hoje a literatura de Angola. Não vai ser a tradição oral, é impossível, né? Então, tem que se pensar de uma maneira mais plural, em que essas características também de uma mestiçagem ou de uma tradução cultural se fazem presente nessa literatura angolana. Mas é claro que a questão política ainda é muito forte, o MPLA ainda está no governo, então não tem como barrar essa visão do Agualusa como aquele traidor à pátria. E aí se associa a ideia, né, que essa escrita mais múltipla, né, de um não pertencimento, de uma não filiação, se deva, né, muito mais uma aproximação com o lado português que o lado angolano. Mas eu acho que não passa por aí. Eu acho que ele toca, sim, nas questões sérias, as questões que precisam ser ressignificadas hoje, quase 50 anos depois da independência, mas que há uma leitura recorrente muito rasa do seu universo literário, né, pautado talvez por uma crítica que é muito mais política que cultural, né, ou da própria literatura. É isso. Mas a gente poderia ficar aqui falando. O assunto é vasto. Bom, passado o nervosismo inicial da leitura, porque eu não consigo participar de evento lendo, gente, eu sinto muito, eu fico nervoso. Eu gosto de falar, como todo professor, mas como eu tenho que limitar o tempo, né, eu preciso fazer o que o meu ex-orientador e atual orientador sempre diz: leia, você fala demais. Bom, vou começar respondendo a Lívia. Na verdade, a influência em torno dessas discussões, ou seja, que a gente recebe em torno dessas discussões sobre a Amazônia, e mais especificamente sobre Roraima, ela vem muito primeiramente do casal Jobim e Betânia. Não que não houvesse pesquisa antes sobre o assunto lá, mas principalmente pela Betânia, porque a Betânia, como linguista, ela diz: pô, vocês estão sentados em cima do ouro, gente, pelo amor de Deus. Vocês têm milhares de línguas e etc. para estudar. Apesar dela ser analista do discurso, não tem nada a ver com descritivismo, né? Mas, enfim. E isso, de certa forma, influenciou toda uma geração de professores que passaram por lá e que, de alguma forma, trouxeram de volta para Roraima a ideia de que a gente precisava, de fato, discutir a literatura local. Fábio, por exemplo, discutia Nelson Rodrigues antes de trabalhar com literatura indígena. Eu trabalhava com outras coisas, enfim. Aos poucos a gente foi se agrupando, foi formando grupos de pesquisa. Exatamente. E isso muito tem influência do Jobim, tem influência da Betânia, principalmente, que me apresentou, o Jobim, que é a iniciadora de tudo isso, né? A culpada, em poucas palavras. Mas, de certa forma, isso tem a ver com o fato de a gente ter também, e aí eu respondo com um pouco de cinismo, né? Um cinismo mercadológico, tem a ver também com o fato da Amazônia estar em evidência e, obviamente, isso não escapa aos nossos olhos, né? A Amazônia, e principalmente a questão da literatura indígena, acaba se tornando uma grife, acaba se tornando uma chave de portas, né? Isso. Agora a gente acertou no caminho, digamos assim.
Então, claro, a gente tem um mestrado que procura hoje se tornar doutorado, né? Provavelmente será, depois dessa avaliação, espero que sim, e que, de alguma forma, já apontou nesse sentido. A gente trabalha principalmente com busca e pesquisa sobre a Amazônia, né? Não que a gente não aceite trabalhar Manuel de Barros de vez em quando, trabalhar outras figuras, outras questões literárias, mas quase sempre na área de literatura pelo viés comparatista. Na área de linguística, bom, não tem muito como fugir da questão da indianidade. E aí eu venho para a Rita, para a questão que ela me colocou, tentando acelerar um pouco o processo, sobre a relação do Roraimeira, do grupo Roraimeira, com a questão da indianidade. Rita, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu tenho um pé atrás sempre, como pesquisador, em relação ao meu objeto. Quer dizer, não dá para se apaixonar, porque senão, né, você acaba dizendo besteira. De certa forma, eles têm sim uma relação de respeito pela cultura indígena, mas esse respeito é um respeito medroso. O professor Fábio Carvalho, por exemplo, quando ele coordenava o INSCIRAM, o Instituto de Formação Superior Indígena, lá em Roraima, e logo no início do INSCIRAM, sofreu um atentado à bomba. Um atentado com uma bomba caseira, mas uma bomba incendiária, que queimou a traseira do carro dele dentro da garagem dele. Então, assim, não é uma situação fácil. Roraima está dividida entre garimpeiros, fazendeiros, principalmente risicultores, e a luta pela terra é muito grande, indígenas, e o povo da cidade que está indo para o interior também. Então, o agronegócio, enfim, né? Então, é uma zona de conflito muito forte. Então, assim, o Roraimeira, ele defende a questão indígena, mas tem momentos em que eles, em entrevista, dizem, não, a gente está falando do Tupi-Guarani, não é a cultura de Roraima, a gente... E aí eles trabalham muito com a nomenclatura, com a terminologia, com as palavras de origem indígena. Mas, assim, a defesa das ideias em texto não é exatamente a praia deles. Há um movimento de autores indígenas, este sim, que procuram defender. Mas o Roraimeira, ele só dá o pontapé inicial. É década de 80 também, a gente tem que pensar no contexto, né? Nos dias de hoje é outra coisa. Então, assim, eu respondo que sim e que não, né? Eles têm essa relação com os indígenas, é uma relação de respeito, é uma relação de apropriação da ideia para, segundo o Eliakim Rufino, para causar um certo impacto na sociedade, que é preconceituosa, mas também com o pé atrás, né? E já tentando fazer a ligação com a pergunta que me fez o Luiz Madureira, sim, os temas ecológicos fazem parte desse grupo, dessa tentativa, desde a década de 80, mas eu diria que a linguagem é uma linguagem um pouco irônica em relação a isso. O Eliakim Rufino, eu não vou cantar, gente, eu juro que eu não vou cantar. O Eliakim Rufino, ele tem uma música intitulada O Mosquito da Malária, que é uma música que a letra pontualmente diz o seguinte: hoje quem defende a Amazônia é o mosquito da malária. Se não fosse esse mosquito, a Amazônia virava palha. Então é muito irônica a coisa, né? Claro, tem um tom ecológico? Tem, mas é uma coisa... Aí ele continua, não adianta a SUCAM, que é a antiga, né, a superintendência, jogar DDT na sua área. O maior ecologista da Amazônia é o mosquito da malária. Então, assim, claro, tem um tema ecológico? Tem defesa da Amazônia? Tem, mas é de uma ironia profunda, né? Dizendo que os ecologistas de lá não conseguem ter bandeira, não conseguem manter a bandeira de luta. E aí quem faz isso é o mosquito da malária, que mata, né? É isso, gente. Obrigado. Minha gente, então agradecemos a todos a presença aqui. Lembramos que agora nós temos, nós os participantes aqui, um compromisso na Mairie de Rennes, né? Então sairemos daqui para lá, tá bom? Diretamente para cá, não vai dar tempo de ir para o hotel porque tem o horário lá na prefeitura.